Olá, bem-vindos ao vídeo 3 da nossa série 8 chaves para uma vida excelente. Eu já falei sobre estabelecer uma rotina disciplinada, eu já falei sobre não desprezar o conhecimento na forma de pessoas e na forma de literatura. E hoje eu queria falar sobre um assunto importante, porém óbvio. Eu acho que desde o começo a gente está falando isso, né? Falando sobre coisas que são muito óbvias, mas que são muito importantes. Lembrando que a gente tropeça naquilo que é simples. A gente deixa de fazer coisas fundamentais e por conta disso, lá na frente, a gente vai ter problemas. Hoje eu queria falar sobre algo que é fundamental na vida cristã. Provavelmente você já ouviu muitas vezes eu falar a respeito disso. Mas eu queria que você, dessa vez, fizesse. Ao invés de você só ouvir, eu queria que você praticasse. Certo? Seja um praticante da palavra e não um mero ouvinte, é o que Tiago vai falar pra gente. Eu queria falar sobre oração, meditação e devocional. Falar sobre uma vida com um devocional verdadeiro. E para quem ficar até o final do vídeo, eu vou contar um segredo. Eu vou dar uma chave bônus, certo? Ela é muito importante, fundamental, mas eu não enumerei entre as 8. E não se esqueça de já se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, ativar as notificações para ficar sabendo todas as vezes que eu publicar um novo vídeo, deixar o seu gostei, certo? Ajuda muito a gente com as estatísticas. Quando a gente começa a produzir conteúdo novamente, o YouTube não entrega tanto quanto ele entregava no momento que a gente estava mais produtivo. E eu tive esse canal por muito tempo, ficou muito tempo parado. Se você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com certeza vai ajudar muito a chegar para mais pessoas. Então vamos lá, 8 chaves para uma vida excelente. Chave número 3, devocional de verdade, oração e leitura da Bíblia. Que a gente precisa de contato com Deus através de algum devocional. E eu não estou falando aqui de leitura de um livrinho devocional, estou falando de prática de oração e leitura diária da Bíblia. Isso não é segredo para ninguém. A verdade é que a gente fala muito disso, mas a gente não faz, ou pelo menos não faz tanto quanto deveria. Oração é fundamental na vida do crente. Não tem como você ser cristão e não incluir a oração como parte fundamental da sua rotina. Não faz sentido algum. Semelhantemente à leitura da palavra, certo? Não tem como você se dizer crente e ficar afastado de uma leitura da Bíblia. Seja bem honesto consigo mesmo, você não ora tanto quanto você poderia. Assim, é bem curioso uma pessoa chamar Deus de Pai, e quando acorda, não elevar os pensamentos a Ele. Levantar feito um pagão, sem Deus no mundo, sem luz na sua vida, e você simplesmente sair andando, atropelado, atrasado e não orar. Olha, tudo bem, eu entendo. A falta de rotina talvez seja um dos responsáveis por você não ter tempo de oração. Então, você já resolveu isso lá no passo 1. Então, você estabeleceu uma rotina. Você conseguiu perceber que muita coisa que você acreditava que era essencial na sua vida era um ralo aberto escoando o seu tempo. Você resolveu isso. O segundo passo, você entendeu e leu e percebeu a importância de se melhorar, de olhar para você e falar, cara, eu preciso evoluir na minha vida, eu preciso crescer, eu preciso de conhecimento. Mas agora, vamos falar de prática de oração. Vamos falar aqui de tempo orando. Você precisa orar parado. O melhor momento para isso é logo que você acorda. Você precisa fazer uma oração, você e Deus. Tem pessoas que oram por horas e tem pessoas que não tem esse tempo todo, mas não ter oração nenhuma, não ter um momento no seu dia em que você desliga todas as outras coisas, em que você para de se preocupar com todas as outras coisas e você concentra o seu pensamento, o seu tempo, a sua energia em Deus, é uma grande falha. E é uma falha estrutural, é uma falha que vai derrubar você em algum momento. Vai derrubar você. A falta de oração demonstra falta de confiança em Deus. Demonstra que você confia tanto em si mesmo. Você é capaz de resolver os seus BO sozinho. É uma oração parada e focada, tá? É tempo parado, orando. Quanto tempo? O mais que você puder. Talvez o máximo que você possa seja 5 minutos. Não consigo orar mais do que isso porque você é desorganizado e não consegue acordar meia hora mais cedo. Tudo bem.
não tem problema. A questão com a oração é que a gente não gosta de orar, mas com o tempo a gente vai aprendendo a amar a oração. Então comece como você pode. Se você pode fazer uma única oração, se é o que você suporta fazer, você é criança na fé. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema ser criança. O problema é continuar criança a vida inteira. Começa com 1 minuto, 5 minutos. Depois vai se organizando para orar mais tempo. Porque tempo orando não é tempo perdido. A vida dos reformadores, a vida dos pais da igreja, a vida de homens importantes no cenário teológico brasileiro é uma vida secreta de oração. Pessoas que você considera grandes mestres na teologia, secretamente são homens de profunda oração e devoção. Eu não vou falar nomes aqui, mas pessoas que eu conheci, que eu tive a oportunidade de entrevistar, e eram pessoas de uma vida de oração secreta. E isso nos leva ao segundo ponto importante da oração. Eu falei de oração parado. Você tem um tempo de oração parado. Preferencialmente a primeira coisa que você faz logo que acorda. O segundo ponto é: aprenda a orar andando. Eu acho muito engraçado o quanto a gente fala de oração, mas a gente tem coragem de comer sem agradecer a Deus pelo alimento. A gente tem coragem de ligar o motor do carro e sair da garagem de manhã sem pedir a Ele que nos guarde no trajeto. A gente tem coragem de comprar uma coisa, às vezes uma coisa supérflua, sem pedir orientação a Deus. Quantas vezes uma oração simples me livrou de problemas inacreditáveis? Porque quando logo de manhã eu conecto meu pensamento a Deus através da oração e entrego a Ele o volante da minha vida, ao longo do dia eu vou ficar me lembrando de que eu fiz isso e eu vou me religar a Ele. Você pode falar assim: cara, Deus vai me guardar sem eu orar. Vai! A oração não é para lembrar Deus das funções que Ele tem que fazer. A memória de Deus vai bem. A oração é para você aprender aonde está a sua confiança e onde está a sua dependência. A oração nos liga a Deus. A oração nos ativa em entender que nós somos dependentes dele. Não é um problema com Deus, é um problema com a gente. A oração não é uma solução para Deus, é uma solução para nós. Quando você ora antes de tomar uma decisão, você submete o seu pensamento a saber que Deus está no controle de tudo. Quando você ora antes de comer alguma coisa, você submete o seu pensamento a entender que todas as coisas vêm das mãos de Deus. Você se livra de acreditar que você é o seu Redentor. Você consegue atribuir a Deus todas as coisas. E aí, tanto bem quanto mal aos seus olhos vão ser motivo de graça para você e de graças a Deus. Deus vai ser glorificado em tudo porque você aprendeu a colocá-lo em primeiro lugar em todas as coisas. É muito curioso que Jesus vai falar sobre oração no mesmo lugar em que ele fala sobre buscar primeiro o reino. Ele fala: meu Deus, eu quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Uma das maneiras mais eficientes de fazer isso é através de uma vida de oração. É orar parado e orar andando. Você quer ser um cristão de fato? Quer mudar as realidades ao seu redor? Quer que o reino de Deus seja manifestado na sua vida? Tenha uma vida de oração. E aí você vai começar a orar também pelas pessoas em volta de você. Considerar a oração uma solução para você e para os outros vai ser natural. Porque você vai estar constantemente orando. Não vem de um dia para o outro. Como eu disse, ser criança não é o problema é permanecer criança a vida inteira. Comece de algum jeito. Eduque-se na fé. Construa o hábito de orar. Antes do pão nosso, tem o Pai nosso. O pão vai vir, porque o Pai é fiel. Mas sem a conexão com Ele, você não entende de onde as coisas vêm. E aí você se torna um cristão nominal, um cristão só de boca. E esse cristão, já encheu o mundo. E já encheu no sentido não só de número, mas de se tornou insuportável. O Billy Graham falava, Deus o levou pra si, mas o Billy Graham falava. Perguntaram pra ele: quantas vezes o senhor ora por dia? Ele falou assim: cara, eu oro o tempo todo. Todas as coisas que eu faço são permeadas por oração. Agora, não me venha falar que você ora o tempo todo se você não orou de verdade, parado em algum momento. A oração, ela precisa de um start. A sua mente, ela acorda pagã. Você acorda com vontade de queimar o mundo. Você precisa se lembrar todos os dias de onde vêm as coisas. Elas vêm de Deus. Tudo vem de Deus. E tudo redunda em glória para Ele. Junto com essa vida de oração, tem uma vida de leitura da Bíblia.
Não faz nenhum sentido você ser um cristão que discute teologia, que discute os rumos que o mundo está tomando, a maneira como as pessoas vivem, e você ser alguém profundamente religioso se você não lê a Bíblia todos os dias. Eu não estou falando aqui de ler sobre a Bíblia. Devocionais, do tipo que te dão um conteúdo diário para estudar e para ler, etc., são muito bons, são incríveis. Eu li devocionais a minha vida inteira e continuo lendo até hoje. Tenho livros devocionais meus, tenho livros que eu compartilho com a minha esposa, tenho livros que eu compartilho com os meus filhos. Zero problema com isso. Graças a Deus tem gente escrevendo devocionais. Mas o texto bíblico traduzido pra gente, tem algo nele. Eu não sei explicar, mas eu creio. Tem algo no texto bíblico. Quando a gente lê o texto bíblico, algo muda no nosso coração. Se você está tendo dificuldades de vencer vícios, se você está tendo dificuldades com as outras etapas de uma vida excelente, tente ler o texto bíblico. Você pode dizer assim, eu não entendo, Cara, calma lá. Senta o seu traseiro numa cadeira, pega um lápis, olha para aquilo e lê até você entender. A maior parte das vezes é preguiça, é falta de vontade, é porque você não acha interessante. Aquilo que a gente gosta, a gente se esforça até conseguir. A Bíblia não é gostosa para ler para você, porque o seu paladar tá estragado. Você gosta de porcaria, é por isso que o texto bíblico não parece legal, e outras coisas que são paralelas ao texto bíblico talvez pareçam melhores, mais palatáveis. É o seu paladar que está errado, é o meu paladar que está estragado. A gente fica o tempo todo consumindo comida com gosto de cultura pop, e aí o dia que a gente vai comer Bíblia, não tem o mesmo sabor. Por enquanto, leia um trecho da Bíblia todos os dias. E agora, para quem ficou até aqui, lá vem o bônus. Sabia que dá para você misturar oração e leitura da Bíblia? Isso é uma prática dos pais da igreja, dos reformadores. Hoje ainda tem gente que faz, mas é uma prática que aparece em Salmos capítulo 1. Salmos 1 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Essa palavra meditar, ela ecoa, ela diz de uma prática que é ensinada, ou foi ensinada pelos rabinos durante muito tempo, uma prática de sentar-se com a lei. Aí você lê a lei e aí você murmura trechos da lei. Essa palavra aqui, meditar, ela está falando de alguém que murmura. Ela não está falando da prática de fazer um zen. Não é isso. Meditar é murmurar aqui. A melhor tradução é nele murmura dia e noite. Em que sentido murmurar? Murmurar é quando você fala baixinho, quando você pega um trecho aqui, ó. Vou dar um exemplo. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aí você leu, aí você fica assim, meditar na lei do Senhor, dia e noite. Dia e noite. Que prática esquisita, você pode dizer. Cara, o escritor desse salmo não considerou isso uma prática esquisita. Ele fez. Os reformadores, os pais da igreja, olharam para esse texto e falaram: tem um segredo aqui. Murmurar alguma coisa nesse sentido, ou isso que eles chamam de leitura orante, ou orar e ler a palavra, tem muito de fazer isso habitar na profundidade da sua cabeça. Quando você quer decorar alguma coisa, você repete aquilo, certo? Decorar o texto bíblico ou ler o texto bíblico até ele ficar fluente para você é fundamental para formar a sua maneira de pensar biblicamente. As pessoas têm dificuldade de pensar biblicamente. Fala-se muito sobre cosmovisão bíblica, mas não se costuma explicar qual a chave para uma cosmovisão bíblica. A chave para uma cosmovisão bíblica é o conhecimento da palavra de uma maneira profunda, não só liminarmente, mas também subliminarmente. Ou seja, você lê a palavra até a sua memória estar cheia dela. O seu consciente cheio da Bíblia, o seu subconsciente, o seu inconsciente cheio da Bíblia. Ler a Bíblia até ela fazer parte do seu vocabulário, até ela fazer parte, ser uma chave de pensamento,
fazer uma parte da sua maneira de interpretar o mundo. Muitas pessoas podem dizer que isso é um exagero. Eu vou dizer que isso é fundamental para um cristão que quer agradar a Deus, que quer buscar primeiro o reino. Você precisa entender o mundo de acordo com a ótica da Bíblia. E para isso você precisa fazer da Bíblia algo fundamental na sua maneira de pensar. Sem as palavras do texto bíblico habitando em você, dificilmente você vai conseguir isso. O bônus é esse: leitura orante, orar e ler a palavra, meditar na palavra dia e noite, fazê-la habitar no seu coração. Essa maneira de pensar não torna você inútil para a realidade presente, torna você ainda mais necessário. Quanto mais enraizado em Cristo e na palavra de Deus está a sua maneira de pensar, mais frutos do reino você vai ser capaz de dar. Então, não despreze a leitura orante, não despreze meditar na palavra. Não confie em mim, não faz isso porque eu estou falando, faz isso porque a Bíblia manda fazer isso. Porque o autor de Salmos 1 te ensina a meditar na palavra. É isso que ele está falando aqui. Pratique isso. Cara, faz diferença. Vai e faz. E depois você me diz o que aconteceu. O vídeo de hoje era sobre isso, ficou um pouco longo, mas eram muitos conteúdos para trazer. De novo, a gente tropeça no básico, certo? Se você ficou até aqui, não se esqueça de deixar o seu comentário, o que você achou desse conteúdo, se você já faz essas coisas, já são parte da sua vida, quais são as experiências que você tem com a leitura orante, já fez alguma vez? Se você não é inscrito no canal, está assistindo esse vídeo, considere se inscrever aqui, considere fazer sua inscrição e não esqueça de deixar o gostei, ou não gostei também, se você não gostar, mas ajuda bastante a gente a sua interação. Siga-me no Instagram e ouça o podcast Revolução Obediente, tá? No Spotify e em todas as plataformas de áudio. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.